Graça e paz, povo de Deus! Seja muito bem-vindo ao canal Controle do Alto, onde a palavra de Deus é lâmpada para os pés, espada contra as trevas e bússola para quem quer andar em santidade neste mundo. Hoje vamos falar sobre algo que atinge muita gente, mas poucos conseguem discernir espiritualmente. As guerras espirituais que acontecem dentro do seu ambiente de trabalho. Você sente que o ambiente é pesado, que existe uma resistência sem explicação, que parece que as coisas travam sem motivo lógico? Você já viveu situações onde foi injustiçado, perseguido, excluído, ignorado, sabotado, mesmo se esforçando ao máximo? Pois é, nem tudo é natural. Você pode estar lutando numa guerra espiritual disfarçada de rotina profissional. Antes de mergulharmos nessa revelação, faz o seguinte: comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo e que horas são por aí. Vamos espalhar essa palavra para todos os cantos do Brasil e do mundo. Creio que o Senhor vai despertar olhos hoje. Você sabia que o seu local de trabalho pode ser um campo de batalha espiritual? Enquanto você trabalha, interage, entrega relatórios, atende pessoas, digita, carrega, ensina, vende, lidera ou obedece, o mundo espiritual está se movendo ao seu redor. O apóstolo Paulo já nos alertou em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muita gente vive esgotada, deprimida, frustrada, e não percebe que está sofrendo não apenas uma pressão emocional, mas uma opressão espiritual. O inimigo quer transformar o local do teu sustento em lugar de dor. Ele quer fazer do teu ambiente de trabalho um altar para a fofoca, a inveja, o desgaste, a distração, o orgulho, a competição desleal. Mas Deus quer te usar como luz nesse lugar. Te conto um testemunho real, forte. Uma irmã chegou para mim chorando, dizendo que toda vez que chegava no trabalho, sentia uma opressão pesada. Ela orava, jejuava, mas parecia que a mente dela travava no escritório. Começou a ter dores de cabeça constantes, insônia, crises de ansiedade. Até que um dia, durante uma oração, o Senhor revelou que uma colega de trabalho mexia com ocultismo e fazia trabalhos justamente para ser promovida e derrubar quem se opunha a ela. Sabe o que ela fez? Consagrou a mesa de trabalho, ungiu com óleo, começou a chegar mais cedo para orar ali em silêncio. 2 semanas depois, aquela colega pediu demissão repentina e a paz voltou. Irmão, irmã, há coisas que só o discernimento espiritual revela. Você acha que é coincidência quando portas se fecham sempre que uma nova oportunidade aparece? Você é alvo de fofoca sem motivo, se dedica e mesmo assim é ignorado ou trocado por quem puxa saco. Sua saúde emocional despenca sem explicação. O ambiente está sempre tenso, agressivo ou seco espiritualmente? Não, não é coincidência. É guerra. E se você é servo de Deus, é natural que o inferno tente se levantar. Mas a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Você precisa entender algo urgente, meu irmão, minha irmã. Nem todo problema no trabalho é humano. Existem pessoas sendo manipuladas espiritualmente. Existem ambientes consagrados a forças ocultas. Existem palavras lançadas como maldição contra a sua vida profissional. Mas quando você entende isso, algo muda. Você para de reagir com raiva e começa a guerrear no espírito.
Você para de tentar resolver na força do braço e passa a andar revestido da armadura de Deus. Efésios 6 fala sobre isso com clareza. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:12. Você não precisa sair brigando com ninguém. Você precisa discernir. Você precisa se posicionar espiritualmente. Daniel foi colocado em um ambiente de guerra espiritual constante. Trabalhava no meio de bruxos, magos, feiticeiros e adivinhos, mas nunca perdeu sua identidade. A Bíblia diz que o espírito de excelência estava sobre ele. Daniel 6:3. E sabe por quê? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que era proibido. Ele não se contaminava com o ambiente. Talvez hoje você está num trabalho onde se fala palavrão o tempo todo, onde há adultério, fofoca, desonestidade, mentira, competição suja. Talvez você já pensou até em desistir. Mas esse Deus te colocou ali justamente para ser luz nesse lugar. E se você for o Daniel daquela Babilônia? Agora escute com atenção. Existem 2 tipos de desertos espirituais no trabalho. Aquele que você entrou por desobediência ou decisões precipitadas. Talvez você aceitou um emprego sem orar, fez alianças que o Espírito Santo mandou evitar, ou se calou quando era para se posicionar. Nesse caso, o Senhor vai te dar sabedoria para sair desse deserto, mas antes vai te ensinar. E existe o deserto que Deus te levou, como José no Egito, como Moisés no palácio de Faraó, como Paulo entre os fariseus. Deus te colocou ali não para te destruir, mas para te treinar. Treinar teu caráter, treinar tua paciência, treinar tua resistência espiritual. E sabe o que é lindo? É que depois de todo o treinamento vem promoção do céu. José foi traído, vendido, humilhado, caluniado, mas no tempo certo foi exaltado. E sabe onde ele foi exaltado? No mesmo Egito que tentou destruí-lo. O Senhor está dizendo a alguém aqui: não saia desse lugar sem receber o que eu quero te ensinar, porque é aí que vou te exaltar. Talvez você esteja num ambiente onde te ignoram, te perseguem, te tratam com indiferença. E aí você começa a se perguntar: Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Mas eu te digo com autoridade, porque Deus conhece a estrutura que Ele mesmo colocou em você. E Ele sabe o quanto você pode suportar. Não é para sua destruição, é para sua edificação. Deus está te afiando como uma espada no fogo. Está te ensinando a guerrear espiritualmente, a depender dele, a discernir vozes, a vencer com oração e não com discussões. Você sabia que, às vezes, quando você ora antes do expediente, o ambiente muda? Você já percebeu que quando você entra louvando em pensamento, há um peso que se dissipa? Isso é presença de Deus tomando o território. Agora escuta uma chave espiritual. Seu local de trabalho pode ser um campo de batalha ou um altar. Você decide. Se você começar a consagrar sua cadeira, sua mesa, seu fardamento, seu crachá, seu uniforme, você estará declarando: esse lugar pertence ao Senhor. O diabo quer que você se cale, mas o Espírito te diz: abra a boca e declare a verdade. Onde a planta do teu pé pisar, ali será território santo. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aqui vai mais um testemunho para edificar tua fé. Um irmão que trabalhava como segurança em um shopping me contou que todas as noites, no mesmo horário, sentia um peso, uma opressão, uma angústia forte. Ele era crente, mas nunca tinha pensado que poderia ser espiritual. Um dia, ele começou a ungir o chão onde ficava e orar em silêncio. Depois de alguns dias, o Senhor revelou que naquele local haviam sido feitos rituais ocultos em horários noturnos. A partir do momento em que ele se posicionou em oração, aquela opressão desapareceu. A presença de Deus substituiu a presença maligna.
Irmão, irmã, Deus está nos chamando para não sermos vítimas do ambiente, mas autoridade espiritual dentro dele. A palavra diz que nós somos embaixadores do reino. Onde você pisa, o reino de Deus pisa com você. Então levante sua cabeça. Você não é um coitado naquela empresa. Você é um enviado. Você é um instrumento. Você é sal da terra naquele ambiente. Você é a resposta de oração naquele setor. Você não está no seu trabalho por acaso. Você pode até ter achado que era só um emprego, só um salário no fim do mês, mas Deus te plantou ali como um agente do reino. E sabe por quê? Porque naquele lugar existe alguém que vai olhar para você e ver algo diferente. Vai ver paz em meio à tempestade, vai ver luz no meio da escuridão, vai ver firmeza no meio do caos. E quando essa pessoa perguntar como você consegue manter a calma aqui dentro, você vai dizer, é que a minha força não vem daqui, vem do alto. Mas para isso, você precisa estar revestido. Não adianta ir para o trabalho só com conhecimento técnico. Você precisa estar armado espiritualmente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Ore antes de sair de casa. Jejue para aquele ambiente. Unja o seu crachá, sua mochila, seu computador, sua estação de trabalho. Peça discernimento sobre as conversas, sobre as alianças, sobre quem está ao seu redor. E se você perceber que algo ou alguém tem sido usado como instrumento de opressão, não reaja na carne, reaja no espírito. Jejue, ore, adore, porque a nossa arma não é natural. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E agora, escuta isso aqui com o coração aberto. Se você está vivendo um ambiente de trabalho que te faz adoecer, te suga, te oprime, e você já pensou em desistir, hoje o Senhor está te dizendo: filho, filha, eu ainda estou aí. Eu sou o Deus que visita o meio da fornalha. Eu sou o Senhor que passa contigo pelo vale da sombra. Eu sou o mesmo que estava com José na prisão e o levantei ao trono. Vamos orar juntos agora? Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada trabalhador e trabalhadora que está assistindo esse vídeo diante do teu altar. Espírito Santo, visita agora cada ambiente profissional representado aqui. Tira todo o peso espiritual, toda a opressão maligna, toda a seta do inimigo. Ambra os olhos espirituais dos teus filhos para que eles vejam que a guerra é real, mas a vitória é certa. Repreende toda inveja, fofoca, perseguição, manipulação e consagrações demoníacas feitas naquele ambiente. E unge os teus filhos com autoridade espiritual para orar, resistir, se posicionar e ser luz. Que eles não apenas sobrevivam no ambiente de trabalho, mas prevaleçam como Daniel, como José, como Esther. E eu declaro, onde havia trevas, haverá luz. Onde havia opressão, haverá paz. Onde havia guerra, haverá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Agora comenta aqui embaixo. De qual cidade você está nos assistindo? Que oração por aí? E compartilha se você já viveu guerras espirituais no trabalho. E se essa palavra te tocou, compartilha com alguém do teu setor, do teu emprego, da tua empresa. Pode ser que essa pessoa esteja lutando sozinha e esperando essa resposta. Não se esquece, inscreva-se no canal, ativa o sininho e segue a gente aqui no Controle do Alto. A cada vídeo, o céu fala e vidas são transformadas. Tamo junto até o fim. Não desça ao nível, continue no Controle do Alto. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.